Segundo livro dos Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20. Se você tem uma memória boa, você há de lembrar que na assembleia, a última assembleia da igreja, eu preguei exatamente sobre esse texto. É um texto riquíssimo, irmãos, e meditando sobre ele, algumas outras lições Deus trouxe ao meu coração. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Segundo Crônicas, capítulo 20. Eu quero ler apenas o verso 12, inicialmente. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Amém. Preste atenção nesse verso, no finalzinho, e não sabemos o que faremos. Abençoa-nos, Pai, diante da meditação da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor. Situação caótica vivida pelo povo de Deus. Uma reunião de povos inimigos se voltou contra o povo de Deus sob a liderança de Josafá. Josafá, que diante dessa notícia se viu sem saída. Você sabe o que é isso? Porque houve situações na sua vida e na minha também, eu sei. Houve situações em que nós nos vimos, nos encontramos sem saída. E esperar não é fácil. Todos nós temos dificuldade em esperar. Sobretudo aquelas situações que para nós são urgentes. As forças vão se esvaindo, o bom ânimo para confiar vai acabando, aquela disposição de esperar vai ruindo, e nós vamos perdendo as forças, e chega um momento em que nós, pensando com os nossos botões, começamos a refletir e dizer, eu não sei o que fazer nesta situação. Eu não sei mais o que fazer nesse enfrentamento. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Mas Josafá nos ensina com algumas posturas, atitudes que ele teve nesse texto. Primeira coisa, quando você não souber o que fazer, pare tudo e busque a Deus. O versículo 3 e o verso 4 do capítulo 20, diz que Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E veja que o verso 4 diz que Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Você não sabe o que fazer, não meta os pés pelas mãos. Você não sabe o que fazer, não se precipite. Por mais urgente que seja a situação, por mais calamitosa que seja, entre no seu quarto, dobre os seus joelhos e busque ao Senhor. Pare tudo o que você estiver fazendo e clame ao Senhor. A gente acha que os personagens da Bíblia não passaram pelos dramas que nós passamos. Josafá, a nação de Judá, estavam passando por uma situação tão difícil. Davi, quantas vezes, quantas situações, e no Salmo 34, versículo 4, Davi diz assim, busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Pare tudo e busque a Deus. Quando você não souber o que fazer, faça uma segunda coisa.
reconheça o controle de Deus. Versículo 5, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, verso 6, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações, na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Louvado seja o nome do Senhor. Busque a Deus, reconhecendo que Deus tem o controle, reconhecendo que Deus não perdeu a mão, reconhecendo que Deus está vendo e que sabe exatamente o que está acontecendo, e que dirige os passos, e que dirige os caminhos, e que pode, com um toque da sua mão poderosa, mudar esta situação. É importante que quando nós formos buscar a Deus, nós vamos a Ele crendo que Ele é todo poderoso. Eu gosto quando na dedicação da vida, do povo, através de Davi, em 1 Crônicas 29, o cântico que ele exalta a Deus, a partir do verso 11 até o 13, fala e enaltece essa soberania e esse controle de Deus. Ele diz: tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. E riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o teu nome. Quando você não souber o que fazer, busque a Deus, porque Deus sabe o que fazer. Ele tem o controle. Em terceiro lugar, avive a memória dos feitos de Deus. Não só pare e busque a Deus, não só reconheça o controle de Deus, mas avive a sua memória, dos versos 7 a 12. Josafá vai lembrar dos feitos do Senhor. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não destes para sempre a descendência de Abraão, teu amigo, e habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada de juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Ele vai lembrando o que Deus já havia realizado na história do seu povo. Irmãos, frequentemente nós somos acometidos por uma espécie de amnésia em relação aos feitos de Deus na nossa história. Nós esquecemos dos livramentos, nós esquecemos daquelas situações em que víamos ser impossível e Deus realizou o impossível. Exercite a sua memória. Voltando a Davi, quando vai enfrentar o gigante, ele diz: eu posso enfrentar e vencer esse gigante, porque uma vez eu estava cuidando das minhas ovelhas, e veio um leão, e eu venci o leão, eu abati o leão, eu matei o leão, Deus me deu aquele leão na minha mão. Depois, em outra situação, foi um urso, que se levantou e veio contra os meus rebanhos, mas eu fui até ele, e eu venci aquele urso. Deus me deu forças para lutar contra aquele predador, e esse Deus que me deu forças para vencer o leão e o urso, é o Deus que me dará forças para vencer esse gigante filisteu. Exercite a sua memória, porque uma vitória de fé
nos empodera para experimentar outra vitória. Quarto lugar, quando você não souber o que fazer, procure ouvir a voz de Deus. O versículo 14 do capítulo 20 vai nos dizer: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando você não souber o que fazer, ouça a voz de Deus. Eu me converti aos 11 anos de idade e hoje 51. Como dizia pastor Josué, hoje eu brinquei com a Marta falando isso, né? Seu pai diria: 51, hein, pastor? Boa ideia. O pastor brincava com isso. Eu nunca ouvi a voz de Deus assim, a voz, andando pela rua: Ebenezer, nunca. Mas Deus já falou tanto comigo. Uma situação, Deus falou tanto comigo. Estava no cemitério com o pastor Claudemir essa semana, e aí, enquanto eles estavam descendo o corpo e cobrindo com terra, eu dizia a ele: essas situações a gente aprende tanto sobre o ser humano, sobre reações, sobre valores, a gente aprende tanto, não é isso que eu estava dizendo? Presta atenção, porque Deus está ensinando. Quando você abre a palavra de Deus, Deus grita para você. Deus fala com você. Deus mostra caminhos. Deus renova forças. Deus anima a sua fé. Deus te levanta e te põe de pé. Quando você abre a palavra com o coração igualmente aberto, Deus se revela a você. Porque quando a Bíblia fala, Deus fala. Tem gente que lê a Bíblia de quando em quando. Como vai ouvir a voz de Deus? Tem gente que não vem à igreja porque entende que tem coisas mais importantes para fazer. Como ouvirá a voz de Deus? Quando você não souber o que fazer, fique em silêncio e busque a Deus, dizendo: Senhor, fala comigo. Usa pessoas, usa circunstâncias. Quantas situações em que a gente acabou de orar, o telefone toca. Quantas situações a gente acabou de orar, alguém manda um hino pelo WhatsApp para a gente. E nessa hora você se abre para ouvir o que Deus tem para te dizer. Quinto lugar, quando você não souber o que fazer, submeta-se à vontade de Deus. É o verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Deus falou, obedeça. Deus falou, dê ouvidos, acate isso, coloque no seu coração. Deus falou. Às vezes a gente vem para o culto e Deus fala com a gente. Eu digo que já aconteceu isso comigo. E eu vou para casa e eu me lembro de tudo, menos do que Deus falou comigo. Essa palavra que a gente ouve é para a gente levar com a gente. É para a gente ir remoendo essa palavra no coração da gente. É para a gente, antes de deitar, abrir e dar uma lidinha. Para fixar aquilo no coração da gente. É para a gente acordar no outro dia e ler de novo, porque Deus falou comigo, deixa eu ficar nessa palavra.
Deixa eu me agarrar nessa palavra. Deixa eu me alimentar dessa palavra que Deus falou comigo. Deus disse para eu parar e buscar a Ele. Deus disse para eu confiar no controle dEle. Deus disse para eu ouvir a voz dEle. Deus disse para eu obedecer ao que Ele está dizendo. O que Ele está me dizendo aqui? Leve essa palavra com você. Rumine essa palavra no seu coração até que Deus venha falar novamente. Verso 20, ele diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Agora é profeta que fala a palavra de Deus, né, irmãos? E por fim, em tudo, glorifique a Deus. Quando você e eu não soubermos o que fazer, dê glória a Deus. Versículo 21. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louve ao Senhor. Isso deixa o diabo louco. Um crente passando adversidade e louvando ao Senhor. Ninguém aqui é masoquista e Deus não é sádico. Mas, irmãos, é um ato de fé louvar ao Senhor no meio da prova. Louvar ao Senhor no meio da adversidade. Louvar ao Senhor. Isso é testemunho da nossa vida com Deus. Isso envergonha Satanás. E isso glorifica a Deus. Isso glorifica o Senhor. Quantas vezes fui edificado visitando pessoas enfermas, em situação difícil, mas a atitude de fé, a postura de confiança no Senhor, é uma coisa que tomava conta do meu coração e me animava sobremaneira. E eu dizia assim: mas eu não passo nem metade do que essa pessoa está passando. E ela tem um cântico de louvor, uma palavra de gratidão nos lábios. Para enfrentar um exército que marcha contra nós, apenas com louvor, exige uma grande dose de confiança em Deus. E o que aconteceu? O povo foi guerrear. E ele foi guerrear não com armas humanas, ele foi guerrear com armas espirituais, ele foi guerrear louvando a Deus. Imagina aquele povo vindo ao encontro do exército inimigo e cantando hinos de louvor a Deus. Muralhas são derrubadas quando nós louvamos a Deus. Inimigos são derrotados quando nós não tomamos a vingança na nossa mão, mas nós louvamos a Deus, nós colocamos tudo nas mãos de Deus. E o profeta disse: vocês não precisam ficar assustados, porque o Senhor vai batalhar por você. Meu irmão, guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Porque o que é que nós temos feito quando nós não sabemos o que fazer? Qual tem sido nossa reação quando nós não sabemos o que fazer? Nós amaldiçoamos a vida, nós blasfemamos contra Deus. Quando a gente não sabe o que fazer, como é que a gente reage? A nossa fé em Deus tem que nos levar a dizer: Senhor, está difícil. Senhor, está doendo. Senhor, eu não vejo saída. Mas eu parei para buscar ao Senhor. Eu parei para reconhecer o controle do Senhor sobre a minha vida e sobre tudo. Eu parei para ouvir a tua voz falar ao meu coração. Eu parei para entender isso e obedecer ao que o Senhor me disser, eu vou fazer.
eu parei para glorificar o teu nome. Mesmo na dor. Não é o que nós cantamos? Ainda que seja a dor que me una a ti, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Leve essa palavra em nome de Jesus com você. Alimente-se dela até que Deus fale com você novamente. E que Deus nos abençoe. Curva sua cabeça.